Vou contar para vocês 3 relatos de contato com extraterrestres que podem ser classificados como insectoides, porque eles têm a aparência de um louva-a-Deus, esse bichinho aí que vocês estão vendo. O primeiro caso aconteceu no dia 16 de agosto de 1945, em San Antônio, Novo México. E 2 meninos, um chamado Remé Baca e o outro, José Padilha, estavam almoçando. E eles viram, através da janela da casa, uma fumaça. E eles saíram correndo depois que eles comeram, foram lá ver o que era aquela fumaça toda, né? Criança, super curiosa. E quando eles chegaram ali, atrás da colina, eles viram que havia uma fenda no chão. E dentro dessa fenda havia um objeto arredondado, com cerca de 10 metros de diâmetro e uns 4,5 metros de altura. Eles descreveram que era um objeto prateado, mas um prateado fosco. Uma das crianças ainda disse que parecia com a panela de pressão, com a tampa da panela de pressão da mãe dele, a cor. Ou seja, ela não devia arear muito a panela. E aí, eles foram se aproximar, mas eles sentiram um calor muito forte. Não havia fogo, mas a temperatura estava muito elevada. Tanto que eles olharam para o lado e viram algumas árvores queimadas. Então eles se afastaram para não se queimar, e um deles olhou no chão e viu assim, encaixadinho embaixo de uma pedra, um pedaço metálico, bem fino, como se fosse uma folha de metal. Ele se aproximou, levantou a pedra, e na hora que ele levantou a pedra, aquela folhinha de metal que estava dobrada, ela simplesmente desdobrou. O menino achou aquilo estranho, pegou na mão, amassou. Na hora que ele abriu a mão, a folha voltou ao tamanho normal. Aí as crianças resolveram olhar para dentro da nave. E quando elas olharam ali dentro, elas disseram que viram 3 seres correndo de um lado para o outro, meio que desesperados, e que tinham a aparência de um louva-a-Deus. Os meninos ficaram muito assustados, crianças, saíram correndo e foram para casa. José contou para o pai dele o que tinha acontecido. E aí o pai entrou em contato com um amigo, que era um policial estadual, e 2 dias depois eles foram até o local. Quando chegaram lá, o OVNI ainda estava, mas os seres haviam desaparecido. O segundo caso aconteceu em 1963, na cidade de Covina, na Califórnia, bem próxima a Los Angeles, com uma jovem de 17 anos chamada Linda Porter. Ela relata que, de certa noite, ela acordou dentro de uma nave, numa sala muito iluminada. E logo em seguida, ela viu se aproximando dela um ser baixinho, de pele acinzentada, o famoso Grey. E que logo na sequência, ele a levou até uma outra sala, onde ela se deparou, onde ela viu um outro ser bastante magro, alto, com cerca de 2 metros de altura, e esse ser tinha a aparência de um louva-a-Deus. Ela relata também que esse ser ele era superior, hierarquicamente e intelectualmente também. Ou seja, ele mandava e os Greys obedeciam. Ela relata ter visto ali naquela sala alguns cilindros de vidro, e dentro desses cilindros haviam seres humanos, naquilo que eles chamam de estado de animação suspense. Esse ser, com a aparência de louva-a-Deus, disse que eles estavam estudando, fazendo pesquisas, tentando entender como é o mecanismo, como é o funcionamento do espírito humano. E eles queriam entender também como funciona o processo de reencarnação. Linda relatou que esses contatos continuaram acontecendo até seus 20 e poucos anos e que por inúmeras vezes ela foi abduzida e levada até esses seres. Muito interessante. Esse caso é um caso mais recente, ele aconteceu em dezembro de 2007, bem no finalzinho do ano. E isso foi em Stephenville, uma cidadezinha no interior do Texas, lá nos Estados Unidos. E um americano chamado Ricky Sorrells, ele resolveu sair para caçar durante o dia, e aí ele estava lá no bosque, na floresta, onde ele estava caçando, junto com o seu rifle, e de repente tudo escureceu, apareceu uma sombra, né, acima das árvores. Ele olhou para cima e só viu uma nave. Como todo bom americano, pegou seu rifle e resolveu atirar. Deu 1 ou 2 tiros, mudou de ideia, e aí começou a olhar pela mira do rifle, né, como se fosse um zoom, para a base, para a superfície, na parte inferior dessa nave. E ele disse que ficou bastante estarrecido, porque ele não viu nenhum tipo de emenda, rebite ou parafuso. E também que ele avistou dentro dessa nave um ser com a aparência de um insectoide. Se já não bastasse isso, ele também ficou muito assustado, porque a nave era enorme e ela viajava numa velocidade alta. E a velocidade com que ela estava indo poderia produzir um vento suficiente para poder tirar ele do lugar, dar uma arrastada nele, e ele ficou simplesmente parado. Era como se a nave flutuasse e não interferisse na atmosfera. Não emitia nenhum barulho e nenhuma folha de árvore também se mexia. Logo na sequência, alguns dias depois, ele recebeu na casa dele a visita de 2 homens de preto. Fizeram algumas ameaças, disseram para ele ficar quieto, e ele relata que no jardim, no quintal, nos arredores da casa dele, ele encontrou algumas cápsulas de bala, com uma forma velada de
de ameaça. E ele tinha um pequeno curral, onde haviam algumas vacas, e ele disse que durante alguns dias era um verdadeiro inferno na vida dele, porque ficavam alguns helicópteros sobrevoando o dia inteiro, e as vacas que estavam ali no curral ficaram assustadas, correndo de um lado para o outro, e todas acabaram morrendo. Agora vem a parte mais interessante, que aconteceu menos de 2 semanas depois. No dia 8 de janeiro de 2008, também lá na cidade de Stephenville, no interior do Texas, um americano chamado Steve Allen, que é empresário e piloto de avião, estava no topo de uma colina conversando com mais 2 amigos. Quando, de repente, isso era mais para o final do dia, por volta de umas 6 da tarde, que eles olharam para o céu e viram algumas luzes que tinham mais ou menos, assim, essas luzes tinham mais ou menos 2,5 km de extensão. E eles ficaram extasiados com aquelas luzes e de repente elas simplesmente desapareceram e menos de alguns segundos depois eles viram passando como se estivesse correndo, perseguindo essas luzes, 2 caças F-16. O mais interessante é que numa outra cidade lá perto, ali na região do Texas, chamada Dublin, não é Dublin, Irlanda, é Dublin, interior do Texas, um policial chamado Lee Gayton estava com seu filho, mais ou menos no mesmo horário, final de tarde, quando eles avistaram uma sequência de luzes uns tons amarelados, alaranjados, e os dois ficaram extasiados, parando, olhando aquelas luzes. E de repente elas mudaram a trajetória e saíram numa velocidade absurda. E logo na sequência apareceram 2 caças F-16. Um cara chamado Robert Powell ficou sabendo do que tinha acontecendo, porque isso saiu na mídia local e logo depois acabou tendo várias pessoas da cidade começaram a relatar que também haviam visto, então aquilo tomou uma dimensão muito grande. E esse Robert Powell, que é um engenheiro de nanotecnologia e diretor de pesquisa de uma instituição chamada MUFO, que investiga OVNIs, resolveu investigar. E o mais incrível é que aquela mudança de trajetória que o policial, o Lee, viu, ficou registrada nos radares. E quando ele falou que houve um aumento de velocidade, eu vou até ler aqui, essa nave saiu de 71 km por hora e foi até 3.058 km em menos de 10 segundos. Esse caso ficou muito falado em toda a região, né? Tomou assim proporções muito grandes. A mídia de outros estados acabaram indo lá e querendo verificar, saber o que tinha acontecido. E aí, um político muito importante ali da região, um banqueiro de família tradicional, presidente do Rotary, chamado Pat Leatherwood, resolveu reunir as pessoas que quisessem fazer o seu depoimento. E aí ele abriu ali um galpão do Rotary e convidou, né, marcou um dia, um horário e disse, né, para as pessoas que quisessem dar o seu testemunho para eles irem lá. Estava esperando cerca de 30, 40 pessoas ali, no máximo, que fossem aparecer. No dia e na data marcada, cerca de 500 pessoas compareceram. Era um tumulto, era tanta gente que muitas pessoas foram embora, mas pelo menos 300 ficaram, registraram o seu depoimento. Esse caso ficou conhecido como o mais importante avistamento de OVNIs nos últimos 30 anos. Alguns dias depois, estava esse diretor do Rotary aí, conversando com a esposa dele e mais 2 amigos, no jardim da casa dele. E a esposa chegou e falou que não acreditava, que achava meio esquisito, mesmo aquele número grande de pessoas, tal. Quando eles olharam para cima, eles viram um OVNI em formato de triângulo, passando pelo jardim da casa deles. Quer mais? Lembra daquele policial que estava com o filho dele e que viu um OVNI no dia 2 de fevereiro de 2008, ou seja, menos de um mês depois? Ele recebeu, ele estava trabalhando de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, e ele ouviu no rádio da viatura dele um chamado, né, que havia disparado um alarme. E aí ele falou, olha, eu estou lá perto, eu vou lá ver. Quando ele desceu do carro, que ele olhou para cima, ele viu uma luz pulsante, piscando de um lado para o outro. Que ele olhou, ele falou, não, um OVNI. E nessa época, o carro da polícia tinha uma câmera de VHS, né, do finado videocassete, acoplada ali no painel. Ele movimentou a câmera e dirigiu ali para poder filmar essa luz. Terminou de fazer ali o que ele tinha que fazer, voltou para casa, pegou a fita cassete, colocou no videocassete dele e na hora que ele viu a fita com falhas, ele falou, gente, não acredito, eu estou utilizando esse equipamento há 1 ano e meio, eu nunca tive problemas. E justo na hora que eu estou gravando um OVNI, ele apresenta falhas. Pois é, exatamente isso que aconteceu. Mas mesmo assim, eu vou deixar aí para vocês verem com as falhas a fita.
Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas, canalizo mensagens de Sherman Andromedano, integrante do Comando Ashtar. Se você gostou desse conteúdo, me segue, que sempre vai ter mais. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Beijo de luz, fiquem com Deus.